Hoje nós vamos conversar sobre um sistema operacional que está chegando aí no mercado praticamente, super bacana e pode ajudar muitas pessoas na área de tecnologia. Se você quer saber mais, vem comigo que eu te explico. Olá, seja bem-vindo ao canal Cyber Notícias, eu me chamo Douglas. Antes já se inscreve e ativa o sino das notificações, assim você faz parte do canal, se torna um Cyber e aproveita, pega essas informações, compartilha para outras pessoas, divulga aí para seus amigos e colegas, quem trabalha na área de tecnologia, assim todo mundo se mantém informado. Então vamos lá, vamos conversar um pouco. A Google anunciou o seu sistema operacional para dispositivos inteligentes, chamado KataOS. Eu vou acompanhando aqui a notícia com vocês, vamos explanando as informações, mas a princípio eles consideram um software, né, que ele foi pensado para oferecer suporte a dispositivos incorporados em ambientes, executando algum tipo de aprendizagem de máquina, mais ou menos isso. Só que o foco maior disso é segurança, beleza? Então, o que acontece com esse OS aí, tá? Ele é programado na linguagem Rust, beleza? E o microkernel dele é o Cell 4. Cell 4, que você achar melhor aí. A arquitetura é a CPU RISC-V, beleza? Usada também em microcontroladores, processam imagem ou até mesmo servidores, tá certo? E a Google ainda quer uma emulação QEMU para executar sistema ARM de 64-bit nesse sistema operacional, beleza? A escolha aí do kernel Cell 4 seria pela questão de segurança estar focado em primeiro lugar. Questão de integridade, disponibilidade, a Google focou muito mais nisso. Inclusive, né, para quem acompanha o mundo Linux, sabe que no Linux 6.1 em diante foi colocado a programação Rust em cima do seu kernel, também focado para a parte de segurança. E isso significa que o Rust também foi pensado para essa parte de segurança. O objetivo do sistema operacional, como a gente pode deixar claro, é focar em segurança, tá certo? Então, focando em segurança, tende a proteger o hardware do equipamento que possui esse sistema operacional, entre muitas outras partes do próprio sistema, contra qualquer tipo de invasão, vírus e assim por diante, tá certo? E aí o que acontece, né? Todo mundo sabe que a Google ela passa por algumas situações, quando a gente se trata de vazamento, roubo de dados, esse tipo de coisa, ela não é a campeã, mas sempre ocorre algum chacoalhão no mundo da tecnologia com vazamentos de dados vindos da Google. Principalmente eu aqui no canal tenho colocado diversos vídeos de canais que são hackeados. Beleza, mas o que tem a ver o sistema operacional com esses canais, com ataques hackers e um sistema ainda focado em segurança? O Kata ainda não está disponível para uso. Se eu conseguir achar, quem sabe eu mostro um pouco do sistema aqui no canal. Mas assim, a ideia do sistema operacional é manter o usuário mais blindado, mais protegido possível de qualquer tipo de ataque ou falha. Só que a Google, e todo mundo sabe, utilizando o sistema Android, quando você tem algumas opções, você consegue liberar para que a sua localização seja feita, os dados que você pesquisa sejam coletados por buscadores inteligentes. Por exemplo, você quer um curso e aí você acha um específico, mas não te agrada, esses buscadores vão, seja no Insta, seja na parte de pesquisa da Google, área de notícias, eles te mostram cursos relacionados ou até o mesmo, mas de outros criadores. Então você imagina como é a coisa. E isso é sim, de fato, uma certa coleta de informação daquilo que você quer e depois eles tentam de vender aí outras propagandas, outras informações. A princípio, uma falha, porque um hacker pode se beneficiar disso para coletar seus dados, seu interesse, fazer uma engenharia social sobre você e causar um ataque. Mas é óbvio, nós estamos falando de algo com grande magnitude que o hacker tenha como foco alguém de grande relevância no mundo, vamos dizer dessa forma, um artista, por exemplo. Né? Mas quando a gente fala do KataOS, esse sistema operacional, a gente tem que ficar atento a algumas coisas que ainda não foram disponíveis. É um projeto que, se a Google quiser, no meio do caminho ela cancela, mas a gente tem que ficar atento com a Google e a sua cultura. Né? Essa questão de verificar o que você
está fazendo. Quando se trata hoje de dispositivo inteligente, a gente precisa verificar o tipo de padrão que as pessoas começam a fazer determinados acessos. O que isso quer dizer? Quando você acessa a internet, você cria determinados registros sobre o que você vê todos os seus dias. Então significa que se você está assistindo diversos esportes, você, por exemplo, vai futebol americano, beisebol, entre outras coisas, o seu perfil, né, e isso pode ser caracterizado pela inteligência da Google, que também tem vindo com inteligências artificiais, e eu deixei aqui no canal um vídeo referente ao engenheiro da Google que falou que a inteligência dela tinha determinados sentimentos. Nós temos que contar com a hipótese de que o sistema operacional da Google pode sim trabalhar para entender a sua personalidade e tentar sanar algumas faltas que pode acontecer na sua vida. O que isso quer dizer? Retornando à ideia, você é um cara fã de esporte. Então a Google pode focar em pesquisas, informações, qualquer outro tipo de coisa que casa te vender os dados sobre esporte, seja, pratique tênis, pratique isso, online, isso, aquilo, porque tudo tem online, por incrível que pareça. Tem até luta online, é sério, tem gente que é faixa preta, grava vários vídeos, você treina em casa e aprende a lutar, vai nessa. Enfim, então muitas propagandas podem ser vendidas e isso é um problema, porque isso cada vez mais incha o banco de dados da Google. Lógico, quando a gente fala inchar, a gente fala falta de capacidade, mas não é nesse sentido. Estou falando que o armazenamento sobre o seu perfil, a Google cada vez mais coleta, porque você não gosta só de esporte, tem um determinado tipo de comida, determinados lugares que você gosta de passear, isso vai virando um padrão sobre esse usuário tal gosta de A, B, C, D, então a Google já vai descobrindo qual é o seu padrão, e dentro desse padrão é aí que mora a vulnerabilidade, porque se alguém quer saber quem é você e quer, por exemplo, coletar algum fato, algum dado seu, a Google já tem isso pronto. Então a gente tem que tomar cuidado, eu que foco um pouco mais nessa parte de segurança, um sistema operacional que foca em segurança demais, essa segurança não é tão 100%, tá? Não existe segurança 100%. A segurança que a Google pode te fornecer é no mínimo te restringir de alguns acessos, algumas coisas. E por trás disso é coletar o que ela vai te restringir. É aí que tá. Vou te dar um grande exemplo, isso acontecia há muito tempo. Você às vezes queria acessar algum site adulto e tinha alguns softwares que, dependendo da palavra que você digitasse, bloqueava a navegação. Beleza? Só que para você digitar e o navegador ser bloqueado, porque existe um outro software fazendo esse controle, é necessário que esse software colete os seus dados. Então pode ter aí algum tipo de hack por trás, porque ele identifica cada letra, é um código binário. Esse código binário é lido por ele, porque possivelmente é essa a conversão que é feita. Isso a gente falando linguagem de máquina, ou você simplesmente coloca lá determinadas palavras que geram um conjunto de letras, e aí ele identifica que aquela palavra é para se buscar algo que está fora das políticas daquele software, isso antigamente, e bloqueava a sua navegação, tá certo? Só que era necessária a coleta, sem essa coleta não era possível. E na época, um colega desenvolveu um navegador bem básico que passava por cima disso. Ou seja, eu tinha, na época, era criança, minha tia tinha esse software, e aí meu colega mandou esse navegador, e eu falei, não, vou testar passar por cima, e eu consegui, né? E depois que eu verifiquei que esse software ele tinha que casar com outros arquivos, por exemplo, do navegador na época, o Chrome, Internet Explorer, o que tinha na máquina, né? Eu não entendo e nem entendia na época como a coisa acontecia, mas eu percebi que esse navegador que não era instalado na máquina passava tranquilamente dessa parte de segurança. E além de ser super leve, que não tinha muita coisa comparado aos navegadores na época. Era basicamente um simples buscador, né? Só que ele não conseguia fazer a coleta desse navegador em específico. Porém, hoje em dia, nós estamos falando de sistema operacional que a Google está te prometendo segurança, mas essa segurança só é necessária se for verificado tudo que você pesquisa, tudo que você vá na internet buscar e assim por diante. Vou dar um outro exemplo muito simples. Pode você estar numa empresa e tem lá um bom firewall fazendo esse tipo de trabalho, fazendo ali, criando sua blacklist lá e tudo, dependendo do que você pesquisa, dependendo dos domínios que você acessa, é bloqueado.
E aí o que acontece? Lógico, né? Cada domínio é um IP, empresas têm diversos IPs, né? Porque se cai um, você precisa de um outro IP ativo em cima daquele DNS, mas esse sistema operacional, para ele te trazer qualquer tipo de segurança, indicar o que você pode ou não acessar, ele vai fazer controle do que você faz e principalmente do que você tem feito no decorrer do uso. A gente não sabe, ainda não tem na notícia, se esse sistema operacional vai vir para uso pessoal ou se é apenas uso empresarial, mas por que eu estou comentando essa notícia? Porque a gente tem que ficar de olho nos interesses que as empresas de tecnologia têm. É importante a tecnologia para manter as pessoas com um pouco mais de liberdade, poder navegar, conversar com o mundo, isso é super importante. Mas a partir do momento que restringe a sua liberdade ou controla os seus passos, isso já sai da parte de liberdade. E aí, para te manter seguro, é necessário dizer o que você pode ou não usar. Nós estamos fugindo muito da ideia e do conceito segurança. A segurança é, se algo está prestes a acontecer, é melhor evitar ou agir para que não aconteça com algum tipo de ação. Agora, você está prestes a ir para um lugar inseguro. Aquilo ditar para você não ir, né, é uma medida de segurança, mas sempre, e isso vai acontecer com o tempo, a sua liberdade de ir em determinados lugares que para você é seguro, mas para essa inteligência não é, acaba te limitando, né, quanto a usar o seu direito de liberdade, seja na vida, seja no mundo da tecnologia. A gente tem que ficar de olho, até porque a tecnologia hoje coleta esses dados e vende, tá? Mas não é certo isso, nada é certo, mas isso acontece fácil, a venda do seu perfil, do que você faz. E um exemplo muito simples, várias empresas têm aumentado a sua publicidade porque o faturamento delas, além de estarem caindo, essa publicidade, para aumentar cada vez mais, é necessário que ela saiba o que você faz. E a partir do momento que você pesquisar, ela te manda diversas informações sobre aquilo que você pesquisou, a gente já vê que há um controle sobre você. E quem faz isso não são pessoas, são inteligências artificiais criadas por pessoas. Porque há, lógico, uma ideia que eu acredito ser maquiavélica, mas apesar de fazer parte do mundo business e dessa parte de compra e venda, dessa questão capitalista que a coisa tem que funcionar para que todo mundo lucre, a sua liberdade, o seu direito de ir e vir não pode ser cerceado nem no mundo real, nem mesmo dentro da tecnologia, inclusive no metaverso, que é onde a sua liberdade pode ser limitada sobre um avatar, beleza? Então isso é uma explicação bacana. Eu trouxe isso porque esse sistema operacional está focando em algo que as pessoas têm que ficar de olho. Quando se trata de muita segurança, te prender dentro de casa, enjaulada, é mais seguro do que você sair na rua. Mas será que você aguenta ficar preso, enjaulado dentro de casa, sem que nada do mundo externo venha a te afetar, como é que eu posso dizer? A vir sobre você, a te impactar de alguma forma? Ou você vai querer saber o que está rolando no mundo externo? Segurança pode ser você ficar pro resto da sua vida dentro de casa. Entendeu o conceito? Se você quer deixar sua opinião, fique à vontade, deixa aqui nos comentários, sem ofensa, é sua opinião. Aqui você é livre, concordando ou não. Nosso canal você pode dar sua opinião, novamente, sem ofensa. Ofensa não é opinião, beleza? Isso aí é gente vândala, gente que não tem instrução, gente que não tem sequer cultura. Beleza? Não tem personalidade, não tem nada, não precisa ofender. Vai lá nos comentários, põe sua opinião, vamos conversar numa boa, vai ser bacana eu ler. E já aproveita, se inscreve, ativa o sino das notificações e compartilha esse vídeo com outras pessoas. E fica de olho, hein? Fica de olho. É importante você verificar todas as atualizações, seja no Windows, seja no Linux, para que a sua liberdade não seja finalizada, controlada, ou você seja impedido de fazer algo que você realmente quer, beleza? Mas é óbvio, sem atrapalhar o outro, beleza? Sua liberdade é para você, não pode impactar o outro, beleza? É isso aí, nos vemos nos próximos vídeos e falou!